Em algum momento da vida, quase todos nós já sentimos a estranha impressão de que algo invisível nos mantém no lugar. Não apenas fisicamente, mas existencialmente. Uma força silenciosa que impede tudo de se dispersar completamente. Pessoas, memórias, cidades, histórias. Algo que parece segurar o mundo para que ele não se desfaça em poeira. Nós não vemos, não tocamos. Não ouvimos, mas confiamos que está ali, porque, se não estivesse, tudo simplesmente se espalharia. O ser humano sempre acreditou que compreendia o que sustenta o universo. Durante séculos, olhamos para o céu e presumimos que as estrelas, os planetas e as galáxias obedeciam às mesmas regras simples que regem uma maçã caindo de uma árvore: gravidade, massa, força, causa, efeito. Tudo parecia elegante, previsível, matematicamente bonito. Até o momento em que alguém resolveu medir com mais cuidado e percebeu que algo estava profundamente errado. O que sustenta as galáxias não deveria ser suficiente para mantê-las unidas. Elas giram rápido demais. São grandes demais, antigas demais. Se as leis conhecidas estivessem corretas, elas já deveriam ter se desfeito há bilhões de anos. As estrelas deveriam ter sido arremessadas para o vazio. Os braços espirais deveriam ter se rasgado. Os aglomerados deveriam ter se dissolvido como fumaça, mas não se dissolveram. Permanecem ali, girando, resistindo, unidas por algo que ninguém consegue ver. E é aqui que surge o conflito. Um mistério que não desafia apenas a física, mas a própria confiança da humanidade em sua capacidade de compreender a realidade. Uma força que não emite luz, não reflete, não absorve, não reage, não conversa. Não se revela, mas governa silenciosamente o destino de tudo que existe em escala cósmica. Os cientistas deram um nome para ela. Um nome que parece simples demais para algo tão profundo: matéria escura. Mas, nesta história, ela não é apenas uma substância. Ela é o limite invisível, um personagem silencioso, uma presença que molda galáxias, decide destinos e desafia certezas. Uma entidade que nunca aparece, mas sem a qual nada faria sentido. No início do século XX, os astrônomos acreditavam que o universo era basicamente feito do que podíamos ver: estrelas, gás, poeira, nebulosas. Tudo parecia mensurável. Até que, em 1933, um astrônomo chamado Fritzsche observou um aglomerado de galáxias conhecido como Coma. Ao calcular a velocidade com que aquelas galáxias se moviam, ele percebeu algo perturbador. Elas estavam rápidas demais. Rápidas demais para permanecerem juntas apenas pela gravidade da matéria visível. Segundo os cálculos, aquele aglomerado já deveria ter se despedaçado, mas não havia sinais de ruptura. As galáxias continuavam orbitando um centro comum, como se algo extra estivesse segurando tudo ali. Zwick sugeriu algo radical: devia existir uma massa invisível. Algo que não brilhava, mas que exercia gravidade. Algo que ninguém conseguia detectar diretamente. Na época, quase ninguém levou isso a sério. Décadas depois, nos anos 1970, uma astrônoma chamada Vera Rubin analisou a rotação de galáxias espirais. Ela esperava encontrar algo intuitivo: estrelas mais distantes do centro deveriam girar mais devagar. Assim como os planetas mais distantes do Sol se movem mais lentamente. Mas os dados mostravam o oposto. As bordas das galáxias giravam quase na mesma velocidade que o centro. Se isso fosse verdade, aquelas galáxias deveriam se despedaçar, como um disco girando rápido demais. Mas permaneciam intactas, coesas, estáveis. Era como observar um furacão sem vento, e foi nesse ponto que ninguém sabia o que fazer. A hipótese de Zwick voltou com força. Algo invisível deveria estar envolvendo as galáxias como um gigantesco esqueleto gravitacional. Um halo, uma estrutura oculta. Um tecido cósmico que mantinha tudo unido.
Os cientistas começaram a calcular quanto dessa coisa invisível seria necessária para explicar os movimentos observados. E a resposta foi desconcertante. A maior parte do universo não é feita do que podemos ver. A matéria que forma estrelas, planetas, seres humanos, oceanos e montanhas representa menos de 5% do conteúdo do cosmos. O restante é composto por algo desconhecido, algo que não interage com a luz, algo que atravessa tudo, algo que não sabemos do que é feito. Matéria escura não é escura porque é preta, ela é escura porque é invisível. Ela não emite radiação, não absorve, não reflete, não brilha, não reage com átomos. Ela simplesmente passa por você agora mesmo, em trilhões de partículas por segundo, sem deixar vestígios. Você está atravessando um oceano de algo que não pode sentir. Ela forma estruturas maiores que qualquer coisa que possamos imaginar, filamentos cósmicos. Pontes invisíveis entre galáxias. Redes que sustentam o formato do universo. Sem ela, as primeiras galáxias talvez nunca tivessem se formado. As estrelas não teriam se agrupado. O próprio cenário que permitiu o surgimento da vida talvez jamais tivesse existido. Mas o problema é que isso não deveria ser possível, porque ninguém conseguiu detectá-la diretamente. Laboratórios subterrâneos foram construídos. Sensores ultrassensíveis enterrados sob quilômetros de rocha. Detectores criogênicos resfriados a temperaturas próximas do zero absoluto. Experimentos em aceleradores de partículas. Telescópios espaciais, satélites, observatórios. Nada, nenhuma partícula confirmada. Nenhuma assinatura direta. Nenhuma prova concreta. Apenas efeitos gravitacionais, apenas inferências. Apenas consequências. É como tentar provar a existência de um ser apenas pelas pegadas, mas nunca encontrar o próprio ser. E isso criou um dilema profundo. Se aceitarmos a matéria escura, estamos admitindo que mais de 80% da realidade é feita de algo que não compreendemos. Algo que não conseguimos tocar, medir ou explicar. Mas se negarmos sua existência, então precisamos admitir que as leis da gravidade estão erradas em escala cósmica. Ou seja, ou o universo é dominado por algo invisível, ou toda a física fundamental está incompleta. Ciência versus certeza, verdade versus conforto. Humanidade versus seus próprios limites. Enquanto isso, bilhões de dólares são investidos em pesquisas, projetos internacionais, colaborações entre países, grandes aceleradores, missões espaciais. E aqui surge uma quebra de expectativa que poucos gostam de admitir. A busca pela matéria escura não é apenas científica. Ela também é política, econômica e estratégica. Quem compreender essa força primeiro poderá reescrever a física, desenvolver novas tecnologias, novas fontes de energia, novas formas de manipular a gravidade, novas maneiras de observar o cosmos, novas armas, novas vantagens, novos poderes. Na Guerra Fria, a corrida espacial não era apenas sobre explorar, era sobre dominar. Hoje, a corrida pela compreensão do invisível segue a mesma lógica silenciosa. Laboratórios competem, países disputam prestígio. Instituições brigam por financiamento. Teorias se tornam bandeiras. Cientistas se tornam ícones. E, no meio disso, a verdade às vezes se curva à narrativa mais conveniente. Mas o limite invisível não se importa. Ele continua ali, moldando galáxias, segurando estrelas, decidindo destinos cósmicos. Em 2015, um evento histórico abalou a física, a detecção das ondas gravitacionais. Pela primeira vez, a humanidade ouviu o eco de colisões entre buracos negros, um feito monumental. Mas, mesmo com essa conquista, a matéria escura permaneceu silenciosa, intocável, invisível.
Telescópios como o Hubble e o James Webb começaram a mapear a distribuição dessa força invisível por meio de lentes gravitacionais. Quando a luz de galáxias distantes é distorcida por algo que não vemos, é possível mapear a presença do invisível, como enxergar o vento pela forma das árvores. E o que esses mapas revelaram foi perturbador. O universo parece estruturado sobre uma teia invisível. Galáxias não estão distribuídas aleatoriamente. Elas seguem caminhos, filamentos, nós vazios. Como se algo tivesse desenhado um esqueleto cósmico antes mesmo da matéria comum existir. Como se o visível fosse apenas um efeito colateral do invisível. Mas é aqui que tudo começa a dar errado. Alguns cientistas começaram a questionar se a matéria escura realmente existe. Talvez não haja uma substância invisível. Talvez o erro esteja na própria gravidade. Talvez Einstein estivesse parcialmente errado. Talvez precisemos modificar as leis fundamentais. Outros propõem partículas exóticas, pimps, neutrinos, estéreis, dimensões extras, universos paralelos, campos desconhecidos, teorias que beiram o limite entre ciência e especulação. Enquanto isso, o tempo passa. As galáxias continuam girando, o universo continua se expandindo. E o limite invisível permanece intocado. Existe um dilema silencioso aqui. Se um dia descobrirmos o que realmente sustenta o cosmos, o que isso fará com nossa percepção de realidade? Se compreendermos a estrutura invisível que governa tudo, estaremos mais próximos da verdade. Ou mais próximos de manipular algo que nunca deveríamos controlar, sobrevivência versus ambição. Conhecimento versus prudência, progresso versus humildade. Talvez o mais inquietante seja perceber que toda nossa existência depende de algo que não conseguimos ver, cada estrela, cada galáxia. Cada átomo que um dia formou você foi moldado por uma força silenciosa que nunca se apresentou. O universo não é sustentado pelo que brilha, ele é sustentado pelo que se esconde. E talvez o maior medo não seja descobrir que essa força existe, mas descobrir o que ela realmente é, ou pior, descobrir que sempre esteve além da nossa capacidade de compreensão. Porque se mais de 80% da realidade é invisível, então talvez nossa visão do mundo sempre tenha sido apenas uma sombra, uma ilusão confortável, um recorte mínimo de algo infinitamente maior. O limite invisível continua ali, segurando galáxias, costurando o cosmos, silencioso, indiferente e completamente fora do alcance das mãos humanas. E se tudo o que vemos for apenas um efeito colateral de algo que nunca poderemos enxergar? E se a verdadeira estrutura do universo jamais puder ser revelada? E se a força que mantém tudo unido também for a força que mantém nossas certezas presas a uma ilusão? Talvez o maior mistério não seja o que sustenta as galáxias, mas o quanto estamos dispostos a aceitar que quase tudo o que existe está além do nosso olhar. Se essa reflexão te acompanhou até aqui, talvez valha a pena deixar sua impressão. Compartilhar esse pensamento ou simplesmente continuar observando o céu com um pouco mais de estranhamento. Porque, às vezes, o que realmente mantém tudo unido é aquilo que nunca se deixa ver.